A saída de Marcelo Paes do Fortaleza marca o fim de uma era e, sem dúvida, o fim de uma era de um dos dirigentes mais bem-sucedidos na história do futebol do Nordeste, tá? Não tem exagero nenhum nessa afirmação, até porque Marcelo Paes, ele é de um tempo, de uma época, essa em que a gente atravessa, em que dirigentes são mais valorizados, em que existe post de apresentação de dirigente, entrevista coletiva de executivo, de gestor. Se a gente voltar muito à fita dos nossos dias, não era assim, tá? O cargo de dirigente era algo quase sempre mais discreto, excetuando-se os grandes cartolas, muito mais folclóricos ou de comportamentos controversos da história do futebol brasileiro. O normal era o dirigente ser um personagem secundário no futebol. Isso mudou muito. E Marcelo Paes é dessa época, sua trajetória, sua explosão e consolidação como um dirigente muito vencedor no Fortaleza, que comanda o clube na melhor época da sua história, que conduz essa melhor época junto com o Fortaleza, tá? E um dirigente que passou a ter, inclusive, espaço fora do clube. Não por acaso, hoje ele é também o presidente da LFU, tá? Da Liga Forte União, e são temas que a gente vai abordar nesse programa que marca o fim dessa era Marcelo Paes, e tudo de forma muito abrupta. Não, não teria sido dessa forma se a notícia tivesse vindo imediatamente após o rebaixamento, ali nos dias que sucederam a queda do Fortaleza, porque havia já no ar os rumores de que Marcelo Paes poderia deixar o clube com aquele rebaixamento, tá? Mas o que a gente viu foi o oposto. Marcelo Paes veio a público garantir que ficaria, e a saída dele acontece justamente quando ele passa por uma série de entrevistas aos canais de torcedores do Fortaleza, reafirmando sua condição ali de líder maior do clube. Ele que era o CEO da SAF do Fortaleza. E de repente, Cássio, 2 dias depois, está dizendo que está ansioso para cantar o Poropopó junto com a Gaviões da Fiel, já apresentado, tá, no Corinthians, com esse status de um grande dirigente do futebol brasileiro nessa nossa era, tá? Que a gente debateu aqui no começo do programa, ou que melhor eu apresentei aqui no começo do programa. Já tem substituto, Pedro Martins, mas aqui nesse programa a gente vai uma coisa de cada vez. Vamos primeiro, Cássio, colocar a nossa visão sobre esse ponto final da era Marcelo Paes no Fortaleza. Fred, Marcelo Paes no Fortaleza é quase a mesma quantidade de tempo que existe podcast, para ter ideia. Assim, você vai na relação de títulos, por exemplo, o título cearense de 2015 já está no currículo dele. 2015, assim, então 11 anos, passando como diretor de futebol, como presidente, como CEO nesse último momento da SAF. Fred fala de um dos dirigentes mais vitoriosos do futebol do Nordeste. Se você for separar por eras, esse momento atual, vamos dizer assim, de pontos corridos, onde o Campeonato Brasileiro toma tanto tempo assim, dá para dizer que é o mais. Aí você pode dizer assim, nesse período, o Sport ganhou a Copa do Brasil, mas assim, ganhou aquele campeonato, não quer dizer, não foi um trabalho longevo, assim, Sim. um trabalho dessa forma, de tanta estabilidade, 7 anos na primeira divisão. Já que o Davi, o Sport desde a Copa do Brasil foram três ali, para ter ideia. Só para Sim. dar esse exemplo, mas voltando para Fortaleza, foram 7 anos de primeira divisão, num acesso da Série B como campeão, um domínio, um protagonismo na Copa do Nordeste como o clube não tinha tido até então na competição. A sequência de campanhas entre os 10 primeiros colocados, as classificações a Libertadores, a Sul-Americana a um triz de uma conquista. Enfim, o Fortaleza tem outros nomes que você pode colocar, mas assim, Marcelo Paes é um desses nomes, talvez o principal, talvez não, o principal nome, mas só para dizer Como dirigente como principal. dirigente, mas assim, mas tem um trabalho de Vojvoda nesse momento, Sim, tem um trabalho espetacular. espetacular de Rogério Ceni também, jogadores que deram muito certo, enfim, e outros dirigentes que ao lado dele fizeram o Fortaleza é uma coisa, são coisas distintas, assim, o Fortaleza até 18 veja, a gente
muito clássico que a gente fez aqui, do G7, do Nordeste, tão polêmico. Fortaleza era o sétimo. Assim, É, o torcedor do Fortaleza não aceitava, não gostava, reclamava, falava tudo da gente, mas a gente falava assim sem dar muita trela pra debate, tá? sim, Era o sétimo e assim, não tem. Não, mas tem o vice da Taça Brasil, pô, meu irmão. Assim, a gente tava falando de um time que tava afundado na terceira divisão há muito tempo, que nunca tinha ficado entre os 10 da primeira divisão, que nunca tinha disputado a final da Copa do Nordeste, com uma série de fatores assim, e não tinha. Veja, tudo mudou. tudo mudou e numa escala que o torcedor do Vitória ficou incomodado. Sim, O do Sport, olha assim, pô, os caras vão para mais, já tem mais Libertadores. Do Vitória, por exemplo, porque fez. Tinha, meio assim, o Vitória estava o terceiro, fechava o pódio. Ainda que na cara do Vitória, o cara do Vitória acha o contrário, acho que ele é o primeiro, enfim, mas todo mundo acha normal. Mas aí o Fortaleza foi se colocando, foi passo a passo, e foi colocando aos olhos meio de Fred, mas é assim, são insignificantes dentro do todo, mas para o país, o Fortaleza não era uma força do Nordeste até 2018, certo? Hoje, não só é uma força, como você fala, ó, se o Bahia não fosse SAF, o Bahia estava abaixo do Fortaleza, porque estava abaixo do sim, Fortaleza. sim. Estava abaixo. Então, esse Fortaleza, esse Fortaleza com Marcelo Paes à frente, ele atravessou muitas questões, mas assim, de desenvolvimento estrutural, expressão de resultados, base de sócios, tudo isso que a gente que já falou N vezes, mas tem a derrocada que é natural. Os ciclos, o futebol é cíclico. A questão é que o ciclo do Fortaleza foi gigantesco, Sim. mas futebol tem ciclos. E na hora que esse Fortaleza deu essa volta, houve a quebra desse elo. Tipo, Isso assim, não durou um mês. então, é isso que eu tava fazendo toda essa preparação, por quê? A gente tá falando de um dirigente que marcou época, como você fala, de o Corinthians fazer esse card, de ser matéria na imprensa do Ceará, de ser um vídeo aqui, de ser algo debatido. Sim. Sai de dirigente não é debatido, meu irmão. Pega os do. Não era, hoje em dia Não, ficou. mas alguns não são. Não, alguns não, alguns você fala assim, ó, beleza, foi, ó, o trabalho foi uma merda e segue o jogo. A gente não vai, a gente não vai gastar um vídeo para falar de Ambrogini aqui, é isso que eu quero Não, dizer. sim, claro. Então, nesse você fala. Mas aí na hora que essa volta, ou seja, do bom momento, do grande momento, é um momento excepcional, e na hora que virou a chave, acabou. Acabou no sentido de acabou, de fato, já foi para outro clube, como o Fred falou, não foi um mês. Foram, sei lá, o campeonato acabou dia 7, né? Sim. Assim, 22 dias. Na verdade, até menos, porque a gente tá gravando. Menos isso, isso. 22 dias a gente tá gravando agora, na verdade. E isso, eu acho que. Imagina a gente no questão do lugar de fala, mas imagino que isso tenha machucado o torcedor do Fortaleza. Sobretudo, Cássio, porque é aquilo que eu falei. Eu acho que pesa o fato de que na primeira curva de baixa, na primeira quebra de permanência de Série A, títulos, no primeiro ano que não consegue um objetivo, a saída já é uma quebra, já é um pouco de porra, só era na boa. Ou então, tipo, agora ele segue a ascensão dele, ele segue na Série A, ele segue na elite do futebol Na brasileiro. Libertadores, Isso, e o Fortaleza não, tá? Ele vai, ele segue na curva de alta dele e o Fortaleza não. como isso acontece isso acontece com o quê? Com os Jogadores, jogadores. treinadores às vezes, mas isso é muito mais comum com jogadores. Marcelo Paes, ele até então era um torcedor do Fortaleza que estava dentro do Fortaleza. Ele agora se desvincula. Não estou dizendo que ele vai deixar de torcer. Começou a ser CEO, que já é uma função Sim, remunerada. Não estou dizendo que ele vai deixar de torcer para o Fortaleza, mas Como o Marcos ele Braz não deixou de ser Flamengo, né? mas E hoje é ele diretor gira do uma Remo. chave de lógica. Ele agora é um profissional do futebol, como o Cássio bem lembrou, já era o CEO da SAF do Fortaleza, que daqui a pouco a gente até fala sobre isso, tá? Mas ele agora tem uma outra capa. Ele é um cara que está dando entrevista, como eu disse, dizendo que quer cantar Poropopó para uma outra torcida. Isso não é a primeira vez que acontece. O Bahia aconteceu 2 vezes. Marcelo Sim, Santana virou executivo de futebol, sim, eh, e Guilherme Belintani, que foi até além, né, que Guilherme Belintani não virou executivo, ele virou dono de rede de clubes. sim, Inclusive a primeira clube rede brasileira, vale até, deixa até que a gente, nem falei com o Fred, mas vai fazer um vídeo em breve, que é muito interessante, assim, a primeira rede de clubes do Brasil, e tem clubes do sim, Nordeste, assim, e com o Belintani botando dinheiro, sim. ou sendo um dos investidores. Então, assim, e era presidente estatutário do Bahia, Tem presidente eleito. críticas, viu? Tem críticas Então, severas à estrutura desse grupo. por isso que eu acho que vale um vídeo. Um presidente estatutário do Bahia, como Marcelo Santana também. Marcelo Santana que chegou a ser executivo do Vasco.
É óbvio que ele continuava sendo Bahia. Sim. Então a questão não é Marcelo Santana deixar de ser Fortaleza. Esse debate é muito oco, Marcelo inclusive. Paes. Desculpa, Marcelo, eu falei Marcelo o quê? Santana, que era Marcelo do Bahia. com combo. O debate não é se Marcelo Paes é ou não é Fortaleza. Isso aí ele vai continuar, nem que Torce ou seja. não torce Fortaleza, como dizem Como dizem, lá o no torce Ceará? Fortaleza. É, O ponto não é esse. O ponto é o momento que houve a quebra. sim. Marcelo Santana saiu quando acabou a gestão dele. Era presidente eleito, não tinha função do CEO. Assim. O de Guilherme Belitani é a mesma coisa. Cumpriu o mandato, agora passa para. Fez toda a transição da SAF. Ele foi a Belitani. transição, na verdade, ele cumpriu o mandato com o clube virando SAF. Aí depois, Sim. agora, foi seguir a vida dele. Nesse caso, não havia o deadline, não havia. O prazo É, não estava e além acabando. da quebra, Cássio, ainda teve isso, porque os dias que vieram depois do acesso foram de reafirmação desse elo. Que seria natural. Ele reafirmou o elo. E eu realmente eu acreditei que ele disse: meu amigo, vem cá. Eu vou criar Access, vou dar meu voo solo, vou. Mas eu vou deixar minha história correta, com ponto final, devolvendo o clube à Série A. Até porque o Fortaleza é tratado por todo o valor que envolve hoje receita, o favorito número um para o acesso em 2026, tá? Mas, enfim, esse voo solo foi agora, o Fortaleza ficou para trás profissionalmente na. Profissionalmente para ele, aí tem vários aspectos, assim. Ele entrou como CEO, ele ia ser CEO do Fortaleza para sempre. É uma função remunerada, bem remunerada, tá? Na hora que ele virou isso, Fred, o Fortaleza, ele virou um funcionário, ele virou, desculpa, um profissional do futebol no mercado que dentro do clube que ama, do clube que torce e que ajudou a se reerguer, ele tá liderando esse processo. Mas ele passou a ser um profissional de futebol. E na hora que ele é um profissional de futebol, você recebe um convite para ser o executivo, para exercer essa função, não o de CEO do Corinthians, mas ser o executivo de futebol, o homem forte do futebol do Corinthians, que há 10 dias estava ganhando a Copa do Brasil. Sim. Assim, super problemático. Mas mesmo super problemático, ganha a Copa do Brasil. Essa é a relação. Primeiro, a segunda maior torcida do Brasil, o maior centro econômico do Brasil, a maior torcida do estádio mais rico do Brasil, que qualquer coisa que ele fizer, pro bem e pro mal, tudo vai ser. A escala vai ser. Que ele nunca. Detalhe, não tem nem dimensão. Assim, qualquer coisa que aconteça. Então, acho que, assim, dentro da proposta dele seguir para esse caminho, eu acho do jogo. O elo quebrado, no momento como foi quebrado, e como o Fred já falou aí, sobre a questão de reafirmar, e nem isso impede dele ir, mas isso faz com que o torcedor do Fortaleza sinta. E aí não tem como não sentir, porque eu acho que tem um pouco de ficar desamparado. Eu disse, meu irmão, será que tá saindo tipo, a barca tá. É. A gente viu, Cássio, por exemplo, nesse processo de saída dele, um dos seus desafetos políticos declarados, tá? Dentro do Fortaleza e na própria política da cidade de Fortaleza como um todo, que é Girão, né? Senador, né? Senador do estado do Ceará, partindo para o ataque, né? Acusando o Marcelo Paes, inclusive, de estar deixando o clube com uma dívida astronômica que Sim. Paes refuta e nega esse valor, Tem mas tem a modo de senador, já é, foi é, coisa. é um dois, como eu falei, dois personagens políticos antagônicos, né? É o maior crítico e o cara que mais ataca Mas nesse publicamente caso, ser Paes. antagônico a Girão não é. Não, é quase. Deveria ser. É quase. Dever cívico. Dever ser. Mas enfim. Mas aí, Cássio, eu estava justamente isso. Esse ponto você falou de desamparo. Aí eu trago essa questão que Girão jogou esses números, né? Soltou esses números. Marcelo Paes Em abril nega. tem o balanço. Como é que você acha que vem a questão dessa grande interrogação em relação à situação econômica do Fortaleza? Porque tem até um capítulo, eu vou até trazer para a tela, tá? Coincidência ou não, após a saída de Marcelo Paes, a patrocinadora master do Fortaleza, né, a Cassino, rescindiu o contrato. No contrato que havia firmado, era um contrato de 30 milhões por temporada, Cássio. Um ótimo contrato de patrocinadora master. E existiam duas opções nesse contrato, em caso de rebaixamento. Ou reduzia 50%, ou rompia. Tá? E Então ela a tá saindo empresa sem.
poderia ter escolhido pagar 15 milhões ao Fortaleza em 2026 ou deixar o Era clube. 30 por ano? 30 por ano, tá? Ou deixar o clube. E opta por não pagar os 15 Ou milhões seja, mas sai e sem por precisar deixar o uma multa, ou clube. seja, não há uma multa Não, rescisória. totalmente livre. O contrato previa isso. Então, você tem esses 2 pontos. E eu queria trazer mais um ponto logo para juntar nesse debate aqui, que eu tinha falado. Daqui a pouco a gente fala sobre essa questão dele ser CEO da SAF do Fortaleza. Esse projeto naufragou, né? Ele é CEO de uma São 2 SAF que não coisas. existe. São 2 coisas, vamos lá. Já que posso falar aqui ou Claro, pode responder todas vamos lá. juntas. Do patrocínio, o valor é um valor de primeira divisão, todo mundo na questão das bets, Fred, a impressão que eu tenho é que as bets é que tentam negociar, melhor dizendo, contratos de mais de um ano. Porque o mercado é tão aquecido que para o clube é para fazer de um ano. Ou se você pegar um contrato desse tamanho de 2 anos, mas no fim das contas o Fortaleza não tinha garantia nenhuma, porque se o Fortaleza tivesse a garantia, estaria ótimo ter um patrocínio de 15 milhões na Série B. Mas vendo por outro lado, eu não acho impossível, do jeito que é o mercado atual, que o Fortaleza consiga esses 15 milhões de outra bet. Não, não é Assim, possível. esse mercado ele tá muito aquecido. Então, a impressão que eu tenho é que cada clube, se pudesse, só faria de um em um ano, porque no ano seguinte os valores são maiores. Eu não Você sei fica. se para 25, 26 confirma, mas tudo que você está falando é verdade absoluta até 24, 25. Até essa lógica, eu não sei É. exatamente, mas do jeito que tem sido, a impressão que eu tenho é que os dirigentes. Tem uma certa dúvida sobre Os dirigentes, 25, a 26. impressão que eu tenho é que os dirigentes, assim, eles, ó, meu irmão, é melhor de um ano, porque ano que vem o cara consegue 20, consegue 25 e por aí vai. Mas isso eu tô vendo pelo lado fire da história, ou seja, pelo viés, um viés mais positivo. Dizer, ó, saiu, perdeu o patrocinador, mas pode repor. Outra questão perdeu o patrocinador. 15 milhões significa mais de 1 milhão por mês. Até que o Fortaleza consiga outro patrocínio, acabei de dizer que eu acho que vai conseguir, mas até que consiga, ele não tem esse dinheiro. E eu tô falando de 1 milhão por mês, se é que o pagamento foi assim. Pode ter sido a cada 4 meses dá 5 milhões. Assim, Sim. 5, depois 5, sei lá. Isso seria nesse caso, né? Porque na verdade seria 15. O ano passado foi 30, né? Ano passado, 2025, a gente não virou o ano ainda. A gente tá gravando aqui em 29 É a de maior dezembro. dificuldade nessa reta final do ano é chamar 2025 de Isso. ano Mas a de não temporada é chamar ano 25. Mas passado, né? o 26 do Fortaleza, Fred, supondo que fosse os 15 milhões, enfim, seria uma grana excepcional. Num primeiro olhar, acho que é contornável, mas o dinheiro deixou de existir. E nesse momento, a pior coisa, meu irmão, assim, em qualquer momento, na verdade, o dinheiro deixar de existir é ruim, mas nesse momento onde a situação já está apertada, aí você vai para a SAF, agora tentando ligar o ponto da outra questão que o Fred trouxe. O Fortaleza, o sócio do Fortaleza voltou, tanto como todo clube associativo, para virar SAF, por ampla maioria, e o Fortaleza virou SAF, mas ele é um SAF como todas as outras Sociedade Anônima do Futebol, mas internamente ele tem a característica de não querer perder o controle. A famosa SAF 49%, né? 51, na verdade. Sim. 49 para os Depende outros. do Né? ângulo, exatamente. 49 para os outros. 59, até 51 significa que, veja, quem tiver 51 tem um controle. Eu tô falando, se tiver alguma por aí, tá passando batido, mas até onde eu sei, nenhuma com investimento considerável e que quem comandava o clube estava à frente. O Fortaleza fez isso. O Fortaleza tem 2 balanços, detalhe, ele lança o orçamento do Fortaleza Associação, tem o orçamento do Fortaleza SAF, faz as operações como SAF. Se você entrar em transparência, tem lá, ele opera como SAF já, mas não tem R$ 1 de investimento. Assim, é uma SAF que ainda não vendeu as ações da sua SAF. Por exemplo, que você pode vender até 90%. O Santa vendeu 90%, o Bahia vendeu 90%, o Vasco, quando foi para aquela 777, tinha vendido 70%. Foi até um caso curioso, que todo mundo vende 90%. Mas assim, o Fortaleza nada. E o que é vender essas ações da sua SAF? É quando entra todo aquele acordo. Você está vendendo 90% para ter uma garantia de receita mínima, no caso do Santa Cruz, de 1 bilhão por 15 anos. Ou do Bahia, de ter 500 milhões de investimento em estrutura, 500 milhões de reforços, o pagamento da dívida, que a gente sempre brinca, os 300 milhões do PIX que o Bahia... Ou seja, tem toda essa relação. Que é um incremento considerável na receita do clube. E aí você impulsiona, você se transforma.
O Fortaleza não teve isso. Detalhe, ele pode ter a qualquer momento, mas ele não teve. E isso já passou mais de um ano. Na hora que você passa mais de um ano, não é que o Fortaleza tá vendo proposta. Marcelo Paz estava vendo proposta na mesa e estava simplesmente, ó, eu não me decidi qual é o que eu quero. É porque o mercado, não só para o Fortaleza, mas para qualquer clube desse perfil, o mercado não se interessou por botar dinheiro sem ter o comando. Exatamente. E o Fortaleza não abriu mão disso. Na hora que o Fortaleza não abre mão disso, é o quê? É simplesmente um clube, associação, que paga a conta como se fosse SAF. Assim, ele não gera, ele não opera, não há transformação do Fortaleza como SAF, como se entende do investimento externo. Isso não aconteceu e dificilmente, sobretudo agora, detalhe, e se acontecer agora nesse modelo, aí é que seria muito estranho. E ao mesmo tempo, se só agora o Fortaleza virasse, ó, beleza, vamos vender mais de 50%. Aí faria isso na hora que tá na segunda divisão, ou seja, tava até aqui, Super super valorizado, né? valorizado, aí esperou estar aqui para vender, ou seja, até se o Fortaleza seja qual seja, eu ia dizer seja qual for o senhor, mas na verdade já tem. Seja o que o Pedro Martins e o Fortaleza como um todo. Detalhe, com o novo ciclo a gente vai falar já já. É uma relação diferente, viu? É um cara que não é Fortaleza. Isso. Porque Marcelo Paes ele é confundido com o presidente do Fortaleza. O novo CEO do Fortaleza não vai ter essa figura. A gente olhava Marcelo Paes como CEO do Fortaleza, ele representava o Fortaleza na essência. O novo CEO passa a ser um encarregado do É. clube. E nesse cenário, né, vender agora. É. Marcelo Paes era o CEO de uma SAF que nunca existiu, na prática, né? Como a gente pode conferir aqui. E essa saída de Marcelo Paes, junto com o rebaixamento, e uma incerteza muito grande do que a gente chama aqui de esqueletos no armário, tá? Do que realmente o Fortaleza tem em suas contas, em suas negociações, em seus débitos. Recentemente ele falou, expôs a questão de como o Herrera foi contratado, tá? A gente até já debateu isso em alguns programas que a gente faz de mercado, um tipo de negociação que vai ali no limite da legalidade, envolvendo fundo de investimentos. A gente debateu isso em um programa recente, tá? Então, existe muita dúvida, uma necessidade muito grande de se desfazer de parte significativa do elenco, mas já se vão, Cássio, eh, pô, mais de 20 dias, 22 dias desde o rebaixamento, né? E não se desfez, tá? E com muita dificuldade a gente vê as notícias, acabou de circular no dia que a gente grava esse vídeo, que o Remo teria um interesse em Daverson, mas que os ganhos mensais dele no Fortaleza são de R$ 900 mil, que o Remo não tem como arcar com os 90 mil reais. E a gente tem. 900. Não, com os R$ 900 mil. E são muitas interrogações de como o Fortaleza vai lidar com isso Tem ativos? esse ano e Tem. na próxima temporada, mas não tá fácil negociar É, os ativos, Cássio, justamente pelo valor dos salários. Você vê, o Curitiba tem proposta para Lucero, o Curitiba e o Vitória sondam Breno Lopes, mas quando vão para os salários, o valor fica muito alto, porque não é os 10 milhões, os 8 milhões que o não é Fortaleza só multa pede. rescisória ali. Existe um valor de peso muito grande. E aí, Cássio, nesse mesmo dia que a gente está falando sobre a saída de Marcelo Paes, tá? A gente vai falar sobre Pedro Martins, que é o próximo. Nesse mesmo dia, a gente teve essa notícia, tá? Da quebra de contrato da patrocinadora Master do Da não Fortaleza. renovação, melhor dizendo, né? Porque ele era. Não, é quebra de contrato. Mas, Poderia quebrar o contrato. O contrato era de 2 anos. mas sem ônus, né? Uma quebra. Sem ônus, Ah, mas uma ok. quebra de Tá, contrato tá, ok. prevista no Certo, contrato. Mas certo, não é uma não. O certo. contrato foi É assinado porque, por 2 anos. embora você já tenha já até tenha falado isso, mas é porque a quebra meio que me deu É. como se Essa fosse. quebra do contrato, tá? Não foi. E confirmado agora pelo clube, algo que, para mim, Cássio, deixa muito claro que existe uma crise financeira, tá? O Fortaleza, tá? Coloca um ponto final no seu futebol feminino, tá? A gente já viu outros clubes seguirem esse caminho, todos eles motivados por uma única causa: Crise. redução Crise. drástica das possibilidades financeiras. Só que aqui tem um agravante, Cássio. O Fortaleza subiu. Detalhe, e existe cota. Existe cota. É, as- parte das despesas no futebol feminino são custeio, é bancado pela competição. A cota não é nada demais, mas existe uma cota. Assim, eu acho.
é estranho que o Fortaleza tenha que ver até que ponto o Fortaleza como clube, Como clube. Posso ler para você o comunicado? Já tem um comunicado oficial. no site, Vou ler aqui o comunicado oficial lê. do Fortaleza, tá? É, com responsabilidade, transparência e respeito a todos os profissionais envolvidos, comunicamos que o Fortaleza Esporte Clube SAF não dará continuidade ao projeto do futebol feminino em 2026. Tá? Ressaltamos que a gestão envidou todos os esforços possíveis para a manutenção da modalidade, buscando alternativas, soluções e caminhos que permitissem a continuidade do projeto de forma sustentável. No entanto, por determinação da SAF, diante do cenário atual de restrição orçamentária, da ausência de recursos específicos e da incapacidade financeira da manutenção da modalidade dentro dos parâmetros exigidos, definiu a descontinuidade das atividades. Trata-se de uma decisão extremamente difícil, que reconhece a importância do futebol feminino, o empenho dos profissionais envolvidos e a história construída até aqui. Contudo, ela se faz necessária para garantir a responsabilidade financeira, o equilíbrio da operação e a sustentabilidade global do clube nesse momento. Daí para frente são agradecimentos às profissionais envolvidas. Olha, a cota, a CBF anunciou recentemente, cada clube terá uma cota fixa na primeira fase do Brasileiro de R$ 720 mil. Veja só, se o Fortaleza pegar 720 mil, claro que o detalhe, o nível técnico, isso aí é para ser goleado toda rodada, como o Sport até foi. Sim, Mas participa, detalhe, o Sport fez isso, mas fez na última, isso foi quando, meu Deus? Isso foi 21. Ele tentou, ele anunciou que encerrou quando foi rebaixado, só que estava fora do prazo, não podia mais desistir, isso. e aí teve que jogar, montou um time assim muito frágil e foi goleado todos os jogos, assim, quase todos, o último ele ganhou até. Veja, não havia cota. Nesse momento, tá começando a vender jogadora já. Já tá no momento onde jogadores estão sendo, já tá tendo a negociação, o mercado tá diferente. R$ 720 mil você não faz um time competitivo na primeira divisão. Mas custeio, mais 720 mil por uma competição, você não pode nem, pelo menos, competir. É isso, Cássio. Para mim, veja só. é, Caramba. eu só discordo aqui, de forma bem direta, de um ponto aqui. Não, eu discordo de alguns pontos. Assim, né? Exatamente. Desse ponto aqui, trata-se de uma decisão extremamente difícil que reconhece a importância do futebol feminino. Para mim, É o contrário, a decisão foi fácil. não, que não reconhece a importância, porque um clube que paga 900 mil para Davidson e a primeira saída, Cássio, a primeira ação do Fortaleza pós-rebaixamento não foi mudar o patamar do treinador, trouxe Carpini. A primeira ação foi acabar o futebol feminino. Repito, eu acho que isso gera um desgaste para a imagem do clube severo. Nacionalmente, eu acho que essa notícia vai repercutir com surpresa, porque eu acho que o Brasil olha para o Fortaleza, e a gente já viu vários debates sobre isso, como um exemplo de administração. Veja, nesse caso, é muito esqueleto no armário. Veja só. Veja, não Você tem como. concorda que o Brasil olha para o Fortaleza? O próprio Marcelo Paes é olhado como faz parte do contexto. Veja, e o Um exemplo contexto, de o administração. contexto é o seguinte: o CEO deixou o clube, o patrocínio não renovou, o futebol feminino foi desfeito. Assim, em algum momento, pode dar tudo certo em 26, mas acho que em algum momento, muita gente que cobre o Fortaleza, e eu digo assim, relacionado diretamente a canais de comunicação do Fortaleza, talvez precisem, assim, ter 10 centavos de realidade, tá? No sentido de que não é a realidade, não é tirar o favor detalhe, porque eu ainda acho que o Fortaleza é muito favorito à Série B, mas é a realidade de, meu amigo, existe uma crise. Assim, achar que não existe uma crise, assim, tá meio avoado, assim. Veja, Para não mim, isso aqui, Cássio, só o desgaste da imagem que gera, tá? Já fica muito claro que existe sim uma crise e existem esqueletos dentro do armário, tá? Me chamou muita atenção, Cássio, porque para mim quebra uma construção de imagem nacional do Fortaleza. A gente aqui sabia, a gente aqui vem alertando, a gente olhou cuidadosamente os balanços. A gente sabe que sim, esse Fortaleza traz esqueletos no armário. A gente não faz ideia de quantos esqueletos e qual o tamanho desse armário. Mas a gente sabe que esse Fortaleza
a partir das análises dos balanços, já não é mais um clube tão saudável financeiramente quanto vinha sendo até 2023, pelo menos, tá? Depois dali, o Fortaleza parece ter dobrado, triplicado a aposta no futebol e a gente sempre avisava, sempre que você faz, dobra a aposta no futebol, triplica a aposta no futebol, sempre que você faz isso e fica na Série A, sua conta é paga no ano que vem. No dia que cair, a realidade vai bater na porta. A gente falou Tá? isso demais, né? A realidade vai bater na porta. Eu não consegui apurar detalhadamente, Cássio, mas na primeira reunião que houve da LFU, com Marcelo Paes comandando, ele ainda enquanto CEO do Fortaleza, ele apresentou um contrato, uma ideia, não consigo definir exatamente o que foi, depois eu vou até fazer essa apuração correta, que pedia ou que pretendia um valor diferenciado para o Fortaleza e foi absolutamente rechaçado essa possibilidade, tá, do Fortaleza ter uma espécie de uma cláusula de paraquedas, tá, na Série B, de ganhar um valor acima dos demais integrantes da LFU que vão disputar a segunda divisão em 2026. Ou seja, as receitas estão secando, as receitas serão muito menores. E a crise, para mim, já começa a gritar, porque na hora que você encerra o futebol feminino, há um ano da Copa do Mundo feminina no Brasil, tá? 2026 marca o ano que antecede a Copa do Mundo feminina no Brasil. O estado do Ceará, o Castelão, será uma das sedes e o que a gente viu é o Fortaleza encerrando, tá, o seu futebol feminino. E aí, Cássio, o que eu repito, no ano em que conseguiu acesso. Isso é assim, E tentou muito, inclusive, assim, bateu na era uma trave. missão do clube. A gente viu como foi festejada a conquista, o Fortaleza integrava a elite, e aí detalhe, tá, Cássio, quando retomar, volta no fundo, né, das competições. Quando o Fortaleza retomar o seu futebol feminino, ele volta no fundo Eu estava das procurando aqui, competições. no futebol feminino, o custo, se era possível ter um detalhe do futebol feminino, mas o de 25 não tem, de 24 também não. Dentro do balanço, né, do É, porque de vez em Fortaleza. quando se coloca. Sim. Por exemplo, pronto, aqui, ó, achei de 23, tá? Pronto, Tá. 24, 25 não tem. Mas, ó, a despesa no futebol feminino, isso no ano, não, do administrativo do futebol feminino, R$ 420 mil, e é do futebol feminino 1.300, ou seja, 1.720. É, isso juntando administrativo e, E e folha. 1.700. Isso de 23. Aí, tem 2 anos, tem um custo. Detalhe, isso era uma folha do time na segunda divisão. Repito, a primeira divisão tá ficando mais cara, tá ficando um nível mais difícil. Senão, ou então você pode disputar e apanhar o campeonato inteiro, beleza. Mas com 700, mas pelo menos esse valor aqui, o Fortaleza aportou esse dinheiro inteiro. Agora, se fosse o caso, ainda com o seu aumento, você já tinha 720 na largada. Que a Então, própria CBF distribui, né? além do custeio, enfim. Não, veja, não seria insuficiente, mas só para dizer o custo do Fortaleza teria que soltar 1,5 milhão, talvez. E aí o clube abre mão desse 1,5 milhão, tá? Só chutando bem assim Bem por. por baixo, né? Mas o Fortaleza expõe, né, a gravidade da situação financeira, porque eu repito, e eu tenho falado isso, Cássio, tem um dos nossos, eu vou chamar de ouvinte, mas telespectadores, sei lá qual a melhor forma, assinantes do canal, por qualquer desses termos, que ele fala, né, sempre que Fred cita o elenco do Fortaleza, a projeção, eu faço uma ressalva sobre a dúvida, porque quando vem dizendo: a, a projeção de receita do Fortaleza para 2026 é de 170 milhões e aquilo causa um impacto. Eu sempre sou muito cuidadoso, porque é um número, essa projeção é um número num caderno, assim. Você tem que ter toda todo o impacto do que 2025 vai gerar para 2026 para você entender o que significa essa projeção de receita, tá? Porque se a projeção de gastos for 2, 3 vezes maior, um clube que tem uma folha acima de 13 milhões de reais por mês e que 22 dias depois praticamente
não reduziu essa folha? Você tem uma saída de 2, 3 jogadores, muito pouco, né? E dos que tinham contratos, ninguém saiu, Cássio. E só Só Tinga, né? achei aqui, não, só no caso ainda só para tu estava falando, mas eu complementando só uma questão do futebol feminino, já que ainda está na tela também, não achei o dado destrinchado, só o de 23, mas o de 24, porque tem um demonstrativo contábil e também geralmente tem um relatório, que já estou falando de feitos. E aí fala de futebol feminino, é o item 3.3. Em 2024, o Fortaleza Esporte Clube reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do futebol feminino, ampliando os investimentos na modalidade. Houve um incremento significativo na folha de pagamento ao elenco, refletindo a valorização das atletas e o reconhecimento do trabalho desenvolvido. A estrutura administrativa também seguiu recebendo o suporte necessário para garantir o funcionamento eficiente das operações. Esses esforços demonstram a seriedade do clube em promover a equidade no esporte e impulsionar o crescimento sustentável do futebol feminino. Isso é o relatório de 24. O relatório de 25 vai dizer que o futebol feminino foi encerrado. É, Porque a gente tá em 25 ainda. exatamente. Tá? Então, Vai é dizer assim, isso. subiu. E no fim, assim, E encerramos os é meio trabalhos, né? louco. É. E aí, Cássio, a gente chega, tá, de volta a essa mudança de CEO, tá? Com a saída de Marcelo Paes e os primeiros, eu não vou chamar de consequências, porque talvez fosse demagogo a gente tratar o encerramento do contrato da Cassino e o fim do futebol feminino como consequências da saída de Marcelo Paes. Eu acho que aí seria meio demagogo, Mas mas possivelmente aconteceriam com ele lá. mas sinaliza que existia crise, Sim. esqueletos no armário. Ele sai e eu não sei o quanto Pedro Martins Cássio, novo CEO que assume, ele vai para essa missão também de tentar ser mais transparente com o que encontrar. Nesse ponto, o Fortaleza, assim como o Bahia, era um clube, uma transparência que a gente elogiava assim demais. Até ser SAF nos dois casos. Mas no caso do Fortaleza, ainda tem a transparência, tá lá todos os relatórios, mas perceba que, por exemplo, já não consigo encontrar quanto custou o futebol feminino. Os dados já não são tão destrinchados assim como já foram em algum momento. Já foram em algum momento. O Bahia menos ainda. O Bahia você tem alguma dificuldade, o Bahia só divulga ali no balanço e pronto. O Fortaleza ainda tem os seus relatórios. O Fortaleza dizia quando pagou no jogador, né? A gente tá pagando 3 milhões e tal. Agora, com Pedro Martins nessa chegada, dessa transparência, o Fortaleza está chegando, tá naquele momento, e a gente gravou esse vídeo no momento que a gente gravou um vídeo de uma crise muito maior que é uma crise do esporte. Botou 10 jogadores que nem pagou e botou para fora, enxugou 5 milhões da folha sem ter R$ 1 para pagar a rescisão. É uma crise em uma outra escala. Mas aqui tem uma crise. Por quê? É, ainda que o Fortaleza era 107, mais de 170 milhões, já até subiram agora, vai até ser votado, que talvez seja ainda maior o orçamento, mas considerando mais de 70 milhões em vendas, enfim. Perceba que a escala é sempre muito, muito grande. 2 milhões, eu vou chutar para cima, muito para cima, 3 milhões o futebol feminino, mais os 700 da CS. 3 mil, vamos supor que o futebol vai custar 3 milhões para o Fortaleza. Se o Fortaleza tem essa dimensão de receita, que é o dobro de quase todos os outros concorrentes da Série B. É muito maior do que a do segundo colocado, o Ceará, muito maior do que a terceiro colocado, o Sport, muito maior do que a do quarto colocado, o Goiás, e mais do que o dobro de todos os outros. 3 milhões custam o tamanho desse desgaste? Não custa. Mas esse desgaste provavelmente vai existir porque talvez 3 milhões já esteja no limite do que Fortaleza pode ou não pode ter. Exatamente, Então, Cássio. assim, porque veja, se a galera tá fazendo esse nível, ninguém tá O fazendo. primeiro comentário, né? Detalhe, eu tô considerando 3 milhões Sim. chutando pra cima, porque talvez, eu acho que é menos. Ninguém bota. Nenhum clube nordeste, acho que tirando o Bahia, não bota 3 milhões no futebol feminino, não. Vamos supor que seja 2 a realidade. Se você tá criando desgaste desse tamanho, por um valor desse ao longo de um ano inteiro, porque você não consegue subtrair, você não consegue nem pensar. Um mês. Fred, um mês, o Fortaleza caiu em 7 de dezembro. Não passou um mês pra alguém refletir, ó, vamos dar um jeito aqui. Já chegou no momento, só, não dá. Só corta porque não dá. E se não dá, é preciso ficar atento, porque o Fortaleza pode fazer muita grana com venda de jogador. E detalhe, eu acho que pode e vai, mas é óbvio que tá tendo muita conta para pagar. Aquele balanço, e a gente vai saber naturalmente em 30 de abril de 26, tá difícil, de 26, quando sair o demonstrativo contábil de 25, para saber como está a atualização
daquela quantidade de empréstimos que a gente falou no último balanço. Era muito era muito fora da curva a quantidade de dinheiro de empréstimo, meu irmão. Nunca vi empréstimo de juros baixos. Os juros é rasgando, não existe empréstimo. Então, assim, quanto daquilo foi pago? Quantos empréstimos foram contraídos depois? Assim, por mais que fale, mas pagou aquele. Meu irmão, vai sair um balanço. No balanço não tem jeito. No balanço o cara tem que colocar, porque se não colocar, tá sonegando. Então vai colocar lá você vai ter uma resposta mais concreta. Mas até lá, há essa expectativa e essas sinalizações são sinalizações preocupantes. Assim, tomara que o torcedor do Fortaleza vai torcer por todo o melhor, mas que ele tenha, ele pelo menos ele consiga refletir, Fred, o seguinte, ó, meu irmão, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo pra, de repente, não, mas o fulaninho disse que tá tudo bem. O influencer disse que tá tudo bem. O outro cara disse que tá tudo bem. Irmão, veja só, se tá tudo bem, não é pra tá tendo isso tudo, não. Um desgaste muito grande, Cássio. Só pra você ter ideia, o primeiro comentário que eu tava vendo na postagem é assim: oxe, e o orçamento de milhões não mantém o futebol feminino? Não dá É pra... de um torcedor do Bahia. Esse comentário. Eu Sim. fui clicar pra ver que era de um próprio torcedor do Fortaleza, não, era um torcedor do Bahia fazendo esse comentário. Mas é só pra você ver, Cássio, que assim, quebra a imagem. Ponto. Quebra uma imagem. A imagem. Talvez se tudo isso tivesse acontecido antes de Marcelo Paes ir pro Corinthians, talvez a repercussão, a forma com que Marcelo Paes fosse visto, já teria algo trincado. Quer dizer, pô, como é que o clube é um exemplo de administração e não pode sustentar o futebol feminino numa temporada? No primeiro ano de rebaixamento já não pode mais ter o futebol feminino? Certamente, assim, não vou dizer certamente não, porque eu vou torcer para que não aconteça isso. Mas é porque já vi tanto comentário do tipo que não me surpreenderia. Mas alguém vai dizer: "Ah, mas o futebol feminino, não sei o quê, não é para ser Não dá obrigação, não dá". lucro, ninguém. Meu irmão, veja só, o debate não é esse. Você pode até criar esse debate, mas o debate não é esse. O debate é: o Fortaleza tinha um time de futebol feminino e bastou um rebaixamento e com menos de um mês, esse time depois de subir, enquanto o Fortaleza caiu, o time feminino subiu, foi para a primeira divisão. O time foi desfeito. Mesmo existindo uma receita mínima da CBF, nem com isso, ninguém pensou assim, ó, meu irmão, Um ano antes da Copa do Mundo, cara, no assim, Brasil. o debate não é a importância, o nível que entregava, o que vai fazer. O debate é todo mundo tem plena consciência do desgaste que isso vai levar. Porque o Fred tá falando isso aí, é óbvio, pô, os caras são Sim, inteligentes. óbvio. Se mesmo com essa consciência eles estão atravessando esse desgaste, é porque, meu irmão, talvez o negócio ali deve estar apertando demais, assim. Demais e numa escala que talvez ainda não se tenha dimensão. Provavelmente em breve a gente vai ter essa dimensão, mas, repito, nos balanços, no balanço. Mas até lá, são essas sinalizações que vão vendo e comprovando, ainda que o Fortaleza pode fazer o bate e volta, porque até que time em crise faz bate e volta. Mas uma coisa realmente, como você falou, você já até trouxe aqui nesse comentário, Fred, aqui nesse vídeo da gente. Sempre foi dito isso, né? Irmão, você só descobre a saúde financeira quando cai. Quando cai. Não tem jeito assim. Ô, Cássio, Pedro Martins, ele tem como missão ser transparente quanto a isso ou não? Ou estrategicamente não é uma demanda dentro do Fortaleza? Aí vai a diferença que eu já tinha falado aqui. Uma coisa é se Marcelo Paes decide isso, ainda que o Fortaleza tenha o presidente do Fortaleza Associação, mas, meu irmão, mas aqui, pro torcedor do Fortaleza, é meio, com todo respeito, meio rainha da Inglaterra. Sim, até aqui é. Não, na Não verdade, sei se ele vai mudar. Rei da Inglaterra hoje em dia. Sim. Mas agora não. Agora é um CEO como todo, como do Santa. Sim. Como o Ximenes que o Sport acabou de contratar. Meu irmão, veja, se o Sport contratou, se Ximenes disser alguma coisa, mas opa, calma, meu irmão. Com Marcelo Paz não tinha esse calma, não. Se ele dissesse, tá decidido. Ninguém nem procurava. O presidente Então, do Fortaleza, a não ser que mude de postura agora, era uma rainha da Inglaterra. porque o CEO, detalhe, o CEO tem que ter essa parte. Só que Sim. a relação ser CEO barra torcedor, ex-presidente do clube e uma figura vencedora no clube, você fica com Porque, muito queira ou poder. não, Cássio, não é o CEO do clube. É É o CEO da SAF. Isso tem toda a diferença. porque o Por clube é exemplo, futebol, a SAF é futebol. por isso que tem uma diferença aí. Quem assinou o fim do futebol feminino já foi É SAF. a SAF. O futebol feminino é dentro da Não SAF. tem o nome de Pedro Martins na assinatura, mas já foi Sim. o lado dele no Fortaleza. Futebol feminino, base, tudo. Então, assim, aí eu refaço, Cássio. É uma missão dele chegar e dizer assim, ó, eu tô chegando aqui ao clube, tá? E
acho que é importante deixar claro qual é a restrição financeira. Porque Marcelo Paes não faria isso. Eu acho que ele vai acabar não fazendo. Eu acho que não fará. Fred, salvo uma situação tão delicada que o próprio Pedro Martins, se for, quer dizer, que o próprio Pedro Martins não tenha consciência e fala, meu amigo, essa bomba vai explodir no meu colo. Aí, como autoproteção, aí o cara fala, diz, ó, meu irmão, veja, eu tô chegando, a situação é essa. Se for uma situação administrável, que talvez seja administrável ainda, eu acho que ele não vai falar. Eu acho que ele só falaria, como qualquer dirigente do futebol, nunca vi nada diferente disso, se o cara, o que é melhor ou pior pra ele. Na hora que ele chegar, se a situação fosse de um jeito, meu irmão, ninguém tem consciência disso aqui não. Vão dizer que eu quebrei o clube, ou seja, que poderia sobrar pro cara, aí o cara abre o jogo. Não tendo esse risco muito elevado, eu acho que o cara segue do mesmo jeito. Até porque ele chega agora, ele não tem relação nenhuma com o balanço de 25. Daqui a 3 meses tem o balanço tá divulgado, então ele vai saber qual é a situação do Fortaleza, sem que nada disso vá pra ele. É isso, tá? É um dirigente, Cássio, de um perfil muito técnico, Tá falando frio, de de Pedro, Pedro, certo? tá? É, Cruzeiro, Santos. isso, e vem da linha de formação acadêmica, né? É, passou por Universidade de Liverpool, né? Fez um MBA de indústria do futebol, né? Tem uma certificação de estratégia disruptiva, né? Numa escola da Harvard. Enfim, passou por toda essa questão aí acadêmica e no futebol, o último trabalho dele foi a montagem desse Santos que deu completamente errado, né? Mas ele tem um capítulo anterior, ok. Impressionante que roda muito, né? É um cara muito jovem já. É o que eu tô dizendo, é o que eu tô dizendo. Ele agora, o Fortaleza agora, nessa SAF do Fortaleza, ainda sem um investimento, ela vai para um passo onde o cara pode ser CEO por um ano, tá? Inclusive é o contrato deles, ó, temporada 26. É. Enquanto o Marcelo Paz tá ali, ó, ad No eterno. Santos foram 5 meses. Então, Marcelo Paz tá ali, ó, você tá sem prazo de validade. Ele é o CEO do Fortaleza e as coisas vão lá enquanto estiver dando certo, ficar. Agora o cara pode ficar, como você falou, 5 meses, pode ser um ano, Experiência completamente nova, né? Porque é isso que vai ser o X da questão agora. Repito, não é um CEO de clube. É o CEO da SAF. É o cara que vai mandar no Fortaleza, no, mais do que o presidente. ou deveria, Talvez mas o presidente possa demiti-lo, eu não sei se pode. tem um conselho, né? É um Ele conselho. pode ser demitido pelo clube, Então, assim, né? ele vai ter um poder maior que o do presidente. Ele substitui o todo-poderoso Marcelo Paz do Fortaleza. Tá? E Na verdade, eu acho. Porque do jeito que você está falando, tá parecendo que ele chega com o mesmo poder. Eu acho que justamente por ele não ter relação. Eu é, acho que ele chega vai ter mais bem limitações. menos poder. Mais limitações. Mas em tese É exerce carta a mesma branca. É coisa, carta a branca. mesma função. E, para fechar, só queria deixar um ponto aqui que, para quem fica no Fortaleza, depois da saída de Marcelo Paes e chegada de Pedro, eu acho que o fundamental é o que passou, passou. Tá? Marcelo Paes realmente cortar, Cássio, os laços e os elos de influência que ele tem dentro do clube. E eu acho muito difícil que ele corte. Tá? Eu acho que um dos riscos que existe agora é Marcelo Paes, de longe, exercer qualquer tipo de influência, porque ele deixou no comitê, no clube, existem muitas ramificações de Marcelo Paes. E é preciso que quem faz o Fortaleza agora tenha muito cuidado para essas ramificações não aprisionarem o novo CEO. Porque se o novo CEO chega e, por exemplo, detecta uma situação financeira pior do que a imaginada, talvez ele encontre resistência interna de elos deixados por Marcelo Paes que proíbam uma transparência mínima que seja e algo que possa comprometer o próprio trabalho de Pedro Martins. Tá? Pedro Martins ele chega num momento ainda muito delicado. O Fortaleza precisa. Cássio falou aqui, o orçamento é de mais de 170 milhões, mas considera 70 milhões em venda. Não, esse já seria o novo, já seria um de 200, mas com 70 em venda. Mas enfim, é muita venda, Tá meu irmão. zero ainda. Tá zero. A venda tá em zero. E Pra você outra, chegar em quando 70. você fala venda, primeiro, quando você fala orçamento, você considera o orçamento de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Aí, de vez em quando, você vende e o cara paga uma parcela
em 26 e a outra em janeiro de 27. Vai saber. Ou seja, quando você fala orçamento, você está considerando um ano, mas a venda não necessariamente o dinheiro vai entrar no ano correspondente. Vai ser zero? Não vai ser zero. Não vai ser zero. Mas até chegar aos 70, o Fortaleza vai precisar de muito trabalho. Vai ser muito contrato, viu? Do CEO Pedro Martins, porque, repito, Perceba. Contratos elevados de salário atrapalham a venda. Se forem 10 milhões, 7 vendas de 10 milhões. Assim, não é tão simples não, tá ligado? E repito, né, Cássio, com um comprometimento salarial muito alto, com jogadores que têm contratos repartidos, como é o caso de Herrera, que basicamente deixaria quase que nada no clube, só desobrigaria as parcelas que tem pela frente, tá? Então, enfim, muito difícil, eu repito isso quase todos os vídeos, é muito difícil a gente se aprofundar na situação do Fortaleza. As primeiras camadas sempre me parecem muito incertas, as camadas que surgem ali, porque o que é um dia não é no outro. Quando a gente, dentro das nossas bolhas de comunicação, onde a gente colhe informações também nessas bolhas de canais, tudo. Um dia não, Herrera é 100% Fortaleza, e no outro dia não é. Não tem dívida, e no outro dia tem. Tem juros, empréstimos de juros bancários. Não é bem assim, no outro dia é. O orçamento tem um déficit de 80 milhões. Veja, o trabalho que a gente teve ano passado, o quanto a gente foi criticado, o quanto de torcedor do Fortaleza chegou para esculhambar Cássio, porque no blog dele, e repetido aqui no canal, mostrava que tinha um déficit no orçamento, e uma série de veículos protegendo, dizendo que não tinha, que era um erro de número, de um papelzinho que tinha vazado, e não era o papel. O Cássio falou, ali só tem uma enorme coincidência, aqui também é 80 milhões. Um era 80,2, outro... Assim, foi uma coincidência assim, gigantesca. Gigantesca. Levou muita gente ao erro, mas é impressionante como é assim, ó. O erro é assim, não tem déficit não, isso foi um erro. Aí eu, tem déficit, explica que é um erro. Não, você tá errado. O outro cara diz... E vai embolando. E mesmo dando a justificativa que parte do déficit era a amortização do intangível, que era os jogadores perdendo valor. Porque o que é que o jogador perde valor? Porque o contrato de 5 anos gastou um ano, então o cara perde valor. Era só... E o Fortaleza tem no seu patrimônio, né, os próprios jogadores mais do que qualquer... Como um clube de futebol que tem o ativo do clube de futebol, geralmente é intangível. Exatamente. Então é isso, tá? A gente fecha mais uma análise dessa transição do Fortaleza. É o favorito para a Série B de 26, mas com um passinho a menos do que em 7 de dezembro. Quando caiu ali, só reverter aqui, ele tá resolvido. De 7 de dezembro pro fim de dezembro, assim, as coisas não caminharam da melhor forma possível, não. Perfeito, Cássio. A gente fecha mais essa análise do Fortaleza, sempre muito delicado, sempre muito difícil. Mas a forma como tem que ser dita, né? Com tudo que a gente trouxe aqui hoje foi a partir de casos que aconteceram tangíveis nesse caso, não são intangíveis, né? De saída, mas eu acho que, né, de vez em quando CEO, de substituição de CEO, da ruptura do patrocínio da Cassino e do fim do futebol feminino. De vez em quando você falou de delicado, a gente fica meio assim e tal, justamente pelo histórico, né? Mas eu acho que tem uma grande parte do público do Fortaleza, falando especificamente, que acompanha a gente, Fred, que, assim, com o tempo o cara só, meu irmão, os caras falam assim dos outros clubes na mesma lógica, assim, é uma lógica dentro de uma forma como a gente enxerga o futebol, dentro de um critério de análise, enfim. E tomara que outras pessoas que ainda não têm essa visão, que enxerguem, mas é a mesma lógica. Se o cara chegou aqui, talvez o cara tenha dado essa chance. Se a gente estivesse falando no começo do vídeo, que alguns largaram. Já largaram. Mas aqui no final talvez essas pessoas já estejam mais aí. E o nosso maior erro é pedir justamente só pra turma que fica no final pra curtir o vídeo. E a gente aprende. Porque é justamente a galera que curte o vídeo, que está inscrita no canal, que assina o canal. Mas, enfim, já que eu não falei antes, só posso falar aqui. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, tá? Comentem, critiquem, nos tragam informações que a gente, por um acaso, possa ter deixado passar, tá? Qualquer equívoco que a gente possa ter cometido aqui, os comentários estão sempre abertos para que você dê sua visão e contribua diretamente aqui com o nosso conteúdo. A gente traz o melhor conteúdo possível, são sempre vídeos que não são tão curtos, vídeos que a gente estende um pouquinho, estica um pouquinho, traz desdobramentos, mas é dessa forma
que a gente faz, tá? Se inscreve no canal, é muito importante pra gente. E se você quiser virar membro, é ainda mais importante que você nos ajuda diretamente com previsibilidade de receita. É algo que não só clubes rebaixados precisam, mas canais independentes também Os esqueletos no precisam. armário. Temos os nossos, tá? A É, gente critica os outros, mas temos os nossos esqueletos no armário, mas tentamos diminuí-los, é. tá? Ossinho por ossinho. É isso, galera. Para quem ainda não nos conhece, eu sou Fred Figueroa, fiz esse programa aqui ao lado de Cássio Zirpoli, a direção aqui no estúdio de João Trigueiro, a edição de Gabriel Costa. Nós somos o 45 Minutos. É sempre uma honra, tá? E uma responsabilidade muito grande trazer conteúdo aqui para vocês. Valeu a todos, até a próxima. Tchau, tchau.